Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2-0 no segundo jogo do Verdão pelo Mundial de Clubes. Eu acho que foi o último jogo do Vitor Roque como titular do Palmeiras nesse Mundial. Muito bem, pessoal, vitória gigante do Palmeiras, 2-0 para cima do Al-Ahly, né? O Verdão jogou muito bem, teve pausa aí, o jogo durou quase 3 horas, mas no final deu tudo certo e o Verdão está a um passo aí de conseguir a classificação para as oitavas do Mundial de Clubes da FIFA. Então bora conferir toda a análise e a repercussão dessa grande vitória do Palmeiras para cima do Al-Ahly e também toda a análise da mídia esportiva trazendo todos os detalhes dessa partida, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Palmeiras venceu o Al-Ahly. Tá dando tempo aí? Tá. Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2-0 no segundo jogo do Verdão pelo Mundial de Clubes e deixou essa classificação bem encaminhada, aquele saldinho ali de 2 gols. Daqui a pouco vai ter o Inter Miami contra o Porto, mas tudo se encaminha para uma classificação palmeirense. A questão é saber se vai ser em primeiro ou segundo, porque, afinal de contas, isso faz muita diferença, porque do lado de lá tem um Paris Saint-Germain que deve ser o primeiro colocado. Aliás, hoje tem Botafogo e Paris Saint-Germain, você acompanha também no Disney Plus. E coladinho vai ter o Linha de Passe, hein? Expectativa muito grande para o que vai acontecer nessa partida. Mas a expectativa também era alta para o Palmeiras nesse jogo com o Al-Ahly. Eu acho que o Palmeiras cumpriu bem, a gente vai falar das alterações que o Abel fez, inclusive com uma escalação já diferente, né, do primeiro jogo. Mas assim, em resumo, é aquele 2-0 para tirar qualquer peso e deixar essa classificação caminhada, né, Jean? Tudo bem? É isso, tudo bom? Boa tarde, William, Mari, Jailson, todo mundo em casa. Acho que sim, eu acho que não foi... Para mim, aliás, se eu tivesse que avaliar onde o Palmeiras jogou melhor, na primeira ou na segunda rodada, eu diria que na primeira rodada. Na primeira rodada. Acho que o Palmeiras jogou mais contra o Porto, o Palmeiras tomou a iniciativa contra o Porto, não foi o que aconteceu contra o Al-Ahly. E aí a gente vai ter que ouvir o Abel também, o porquê disso, porque era uma opção claramente do Palmeiras no começo da partida, jogar com a linha um pouco mais baixa, talvez pelo calor, que quem tá lá diz que tá um negócio terrível, realmente complicadíssimo. Então aquela intensidade que a gente viu contra o Porto talvez não fosse possível. Mas passados 15, 20 minutos de jogo, acho que o Palmeiras melhorou, teve um miolo do primeiro tempo um pouco melhor. No final, o Al-Ahly voltou a ser superior na minha visão, mas no segundo tempo, acho que até pelo gol que acaba saindo, né? Um gol contra, num lance de bola parada, mas tá valendo, né? O Palmeiras teve tantas chances de fazer o gol no primeiro jogo e acabou não fazendo. Conseguiu o gol dessa forma na segunda partida e acho que a partir dali o Palmeiras foi realmente superior. Depois, interrupção, né? Acabou durando... Achei que a interrupção atrapalhou o Palmeiras. Acho que sim, porque era um bom momento, né? O Palmeiras fez o primeiro gol e continuou atacando, continuou pressionando. Isso era positivo, chegou ao segundo gol merecidamente e talvez seguisse naquela toada, não fosse a interrupção. De qualquer maneira, eu acho que assim, 4 pontos, olhando para o que foram os 2 primeiros jogos do Palmeiras... Eu acho que no balanço é o que o Palmeiras mereceu nessas 2 primeiras rodadas. É um belíssimo passo em direção à classificação. Não está classificado ainda, vai depender do jogo do Porto com o Inter Miami. Nessa chave nenhum jogo é garantido, assim, não tem um Auckland. Acho que mesmo na relação com o grupo do Fluminense, que você tem o Ulsan, você não tem um Ulsan. Então eu acho que é óbvio que o Inter Miami precisa ser respeitado, mas pela força e pela competitividade desse time do Palmeiras e pelo que ele mostrou nos 2 primeiros jogos, é de se imaginar que o time consiga se classificar. Como você disse, seria muito, muito importante para o Palmeiras tentar se classificar na primeira colocação para muito provavelmente escapar do PSG, que hoje é o principal favorito à conquista do título. Esse é um ponto importante, né? Tudo vai depender muito do que vai acontecer também no próximo jogo entre o Porto e Inter Miami, porque tem questão de saldo. Aí, eu acho que aí no final das contas, até para te passar, Mari, aí na última rodada, o Palmeiras pega o adversário, não quero usar a palavra fácil, porque não é fácil, mas ele pega o adversário um pouquinho mais acessível do que o Porto. Me parece o Al-Ahly time mais difícil do que o Inter Miami. Aí talvez aí a questão do saldo, mas vai ficar tudo para a última rodada, não tem jeito, Mari, tudo bem? Tudo bem, amigo, um beijo para você, para o Jean, para o Jailson, fã de esportes que nos acompanha. Sim, acho que vai ficar tudo para a última rodada, até pelo que apresentou, né, o início dessa competição nesse grupo, o empate Inter Miami e Al-Ahly, o empate Palmeiras e Porto. Pelo que a gente conseguiu acompanhar de Inter Miami e Al-Ahly, imagino que o Palmeiras vai conseguir
implementar o seu jogo muito mais contra o Inter Miami do que contra o Al-Ahly, mesmo tendo Messi, né? Mesmo tendo Suárez. Eu acho que o Palmeiras ele tá muito bem nessa fase de marcação de meio de campo, principalmente, o que, entre aspas, pode facilitar a vida palmeirense diante do Messi, mas é um Inter Miami que tem muita dificuldade na transição defensiva, assim. É um time completamente espaçado, que dá, assim, campo para o adversário trabalhar, percorrer, enfim, acelerar o jogo. Mas, para mim, foi, de fato, crucial as entradas, né, de Flaco e de Maurício, porque não só pelos gols, que já é muita coisa, né? Não só um dos gols já sai do Maurício, coisa, né? Exatamente. Mas pela dinâmica de jogo. A entrada dos dois, ela também aumentou o nível dos outros atletas. Então, o Piquerez entrou mais no jogo, o Giai corrigiu mais posicionamento, o Rios, não tem nem o que falar, para mim é o melhor jogador da temporada do Palmeiras, mas a dinâmica de jogo da equipe, como coletivo mesmo, como time, para mim melhorou com a entrada dos dois. Então, não é só por conta dos gols, que já é muita coisa, mas já voltar com eles, para mim, foi o ponto de chave para essa vitória do Palmeiras. O Jailson diria que o Palmeiras já está classificado? Tudo bem, Jailson? Tudo bem, boa tarde, amigos. Boa tarde, o pessoal que está em casa. Eu acredito que sim. Precisava fazer 4 pontos, né? Principalmente por conta do empate, depois daquela apresentação contra o Porto, porque foi o que eu falei, o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos contra o Porto. O Porto ganhou 1 ponto. Foi aquilo ali que o Palmeiras atropelou o Porto na parte final e o Porto ficou satisfeito. Então, eu acho que sim, 4 pontos. Agora tem um adversário que é o Inter Miami, que é um adversário um pouco mais acessível. Eu acredito que o Palmeiras já tenha bem encaminhado a sua classificação. Mas, o que eu estou falando dos clubes brasileiros, né? O importante era a vitória. O importante era ganhar a qualquer custo. Mas eu estou com o Jean. O jogo contra o Porto foi muito melhor do Palmeiras. Eu também estou curioso para saber qual vai ser a análise do Abel Ferreira, porque, para mim, com certeza foi algum tipo de orientação por conta do calor, que realmente eu não entendi. Porque contra o adversário mais difícil, o Palmeiras se impôs, o Palmeiras marcou alto, não deixou o Porto respirar e tomou as rédeas da partida como um todo. Hoje, contra o Al-Ahly, o Palmeiras deu a bola. Deu a bola para o Al-Ahly, marcou um bloco um pouco mais baixo e, basicamente, no primeiro tempo todo, não conseguiu sair jogando. O Palmeiras não saiu jogando nenhuma vez por baixo, tentando trocar passes para jogar o adversário para trás. Era só bola longa, era o Everton fazendo bola longa no Vitor Roque. Que eu não consigo entender realmente, porque fazer bola longa no Flaco Lopes é uma coisa. Agora, bola longa no Vitor Roque, enfim, eu tô com a Mari também no que ela disse em relação às substituições, melhorou muito o time do Palmeiras, e aí, para passar para a gente continuar a conversa, eu acho que foi o último jogo do Vitor Roque como titular do Palmeiras nesse Mundial. Isso é um bom ponto, hein, Gelson? Nesse Mundial. A gente falava no pré-jogo de como o Flaco Lopes pode perder gol, pode ter as questões dele, porque ele perdeu um gol ali que era só dar com a perna direita, ele foi de esquerda. O primeiro lance dele já foi meio atrapalhado. Ele perdeu o gol, só que o jeito que o Palmeiras joga, de tentar abrir o time adversário e, basicamente, cruzar a bola para a área, procurar uma referência dentro da área, o Flaco Lopes ele ajuda muito mais do que o Vitor Roque. Até pela estatura, até pela forma que o Flaco Lopes joga. E muitas vezes falta alguém na área porque o Vitor Roque se movimenta mais. Então o Flaco Lopes entra no jogo que estava complicado, o Al-Ahly era melhor no primeiro tempo para mim. E aí o Flaco Lopes entra no jogo complicado, o gol contra só sai porque ele que estava na bola, na cobrança da falta. Foi. Ele atrapalhou o zagueiro adversário e depois ele faz o gol. Muito inteligente pelo chão, se desloca ali, ele bota o corpo na frente do zagueiro, porque se o zagueiro encosta nele, ele seria expulso. Se ele levasse a bola para a perna direita, provavelmente ele poderia perder na corrida. Ele dá o tapa para cima do zagueiro, o zagueiro já fica com medo, já faz assim, porque se encostasse seria expulsão, e ele bate muito bem na bola. Então, eu não vejo mais motivos pro fato do Flaco Lopes ser reserva do Vitor Roque. Sendo o mais sincero possível, e a gente estava falando 25 milhões de euros, né, Mari? Que a gente estava pesquisando ali, que foi o valor do Vitor Roque. Mas, no momento, o Flaco Lopes, para mim, entrega mais para o time do que o Vitor Roque. Você acha que é por aí? Eu acho que o adversário vai facilitar a titularidade do Vitor Roque na última rodada da fase de grupos. Justamente por isso, eu acho que o Inter Miami, muito mais desorganizado, talvez seja, de fato, mais uma oportunidade para ele, o Abel possa entender assim, né? O Abel, ele não é de desistir de jogador. Sim, sim. Né? Muito pelo contrário, ele insiste bastante com o jogador.
É aquilo que a gente sempre pontuou aqui, né? A gente não está no dia a dia, a gente não acompanha treinamentos, então a gente tem que acreditar ali que o treinador, principalmente, ele se apega muito. Você acha que ele vai dar mais uma chance para o Vitor Roque, justamente por essa característica? Pode ser, eu acho que larga pode ser. Com o Vitor Roque de novo? Eu não cravo que ele não largue com o Vitor Roque, justamente por isso, porque eu acho que o Inter Miami oferece essa oportunidade para ele. Você acha, hein? Eu preciso ser coerente até com o que eu falei depois do jogo contra o Porto, que eu até imaginava, eu falei, olha, acho que se houver mudanças e tal, e devem haver mudanças, talvez seja no centroavante. Eu imaginei que o Flaco pudesse começar o jogo de hoje já. Eu também. Até porque a gente imaginava, eu pelo menos imaginava, um Awali mais baixo, né? Mais fechado, e não tomando iniciativa. Então, era um cenário, o que eu imaginava e que não se confirmou para o jogo de hoje, era um cenário em que talvez coubesse mais o centroavante, o cara de referência na área, porque é mais a pegada do Flaco. Isso não aconteceu, ele começa no banco de reservas, mas aí, de novo, assim, é o que o Jailson falou. Mais uma vez ele entra bem, porque isso não é só de agora, né? No Campeonato Brasileiro já vinha acontecendo. Em vários momentos ele entrando e resolvendo a parada e fazendo gols. Por mais que, né, na expectativa em relação ao potencial máximo, acho que todo mundo imagine o Vitor Roque com um potencial além do potencial do Flaco, não é o que a gente tem visto já há uma boa quantidade de jogos. E esse é o tipo de campeonato que, cara, é tiro curto. Você tem que olhar quem está melhor. O Tite falou isso depois da eliminação da Copa do Mundo. Ele falou, cara, eu aprendi isso, né? Depois da primeira Copa, ele falou, eu aprendi que eu preciso mudar se um jogador não está bem, porque o campeonato tem 7 jogos. E acho que isso se aplica também a esta Copa do Mundo. Claro que tem uma questão física. Eu, sinceramente, nem acredito que, se ele não estivesse pensando em dosagem, talvez as outras mudanças que ele fez tivessem acontecido. A saída do Maurício, não acho que se justificasse para a entrada do Facundo, não acho mesmo. A saída do Felipe Anderson também não acho que se justificasse, mas ele sabe que ele precisa dosar também. Então, eu acho que teve um pouco de mudança. Aliás, eu acho não, ele falou isso. Foi. Ele falou isso na entrevista pré-jogo. Ele falou, nesse tipo de campeonato, com jogos tão próximos, eu não vou escalar o mesmo time todos os jogos. Então, eu acho que quando ele toma as decisões que ele tomou de mudanças, tem muito mais a ver com uma questão física do que com uma crença de que, sei lá, vou tirar o Maurício e colocar o Facundo Torres e o time vai voar. Vou tirar o Felipe Anderson e colocar o Veiga que o time vai voar. Acho que não é isso. Muito embora no último programa que a gente... Aliás, o primeiro, né, com relação ao Palmeiras, a gente estava conversando sobre isso aqui, do Veiga, e você, o Birner, o Calçade também, estavam pensando numa possibilidade do Veiga entrar mesmo nesse jogo hoje. Para ser justo, até o Birner falou mais... Eu não imaginava o Veiga jogando aberto pelo lado direito. O Veiga aberto, eu acho que ele não funciona tão bem assim. Tanto que quando começa o jogo... Todo mundo imaginou, né, o Facundo aberto como... Pela direita como o Felipe Anderson? Isso, foi o que eu imaginei. O Abel falou isso. Eu também imaginei. Ele falou que o Estevão cairia pela esquerda. O Estevão pelo lado esquerdo e o Facundo fazendo a função do Felipe Anderson. O Estevão foi para a esquerda com 19 minutos. O Estevão estava na ponta direita. 19 minutos ele inverteu. O que aconteceu depois de alguns minutos era uma inversão ali, Veiga e Estevão. Isso, não o Facundo ficou abertão do lado esquerdo. Então, exato. assim, no fim, acho que ele surpreendeu todo mundo. Até mesmo quem achava que o Veiga fosse entrar, mas é isso, não me parece que as mudanças sejam por deficiência técnica dos que saíram. Era mais uma questão, acho que, física, portanto é possível que eles voltem. O Palmeiras também vai ter que pensar agora na questão dos cartões. O Richard Rios, que eu tô com a Mari, talvez seja o cara que tecnicamente mais entregou na temporada, tomou um cartão idiota, mas de uma estupidez no final do jogo, dando uma bica ali para arquibancada, que não pode. Ainda mais ele. Ainda mais ele, com a importância que ele tem. E o Aníbal Moreno. Puxando a perna. Que eu ia falar, porque é o seguinte, a pausa que rolou por conta do raio lá, assim, os jogadores estão no ritmo, na voltagem 220, estão correndo de um lado para o outro. Rolou a pausa. E aí ficou o tempo, eu não sei quanto tempo ficou. O corpo esfria. Exatamente, o corpo esfriou. Na volta, o primeiro tapa, né, o primeiro tiro que o Aníbal teve que dar, que foi no contra-ataque do Awali, ele deu o tiro para correr atrás do cara, correu pra caramba, conseguiu ali dividir, atrapalhar, só que logo depois ele sente. E aí eu não sou médico aqui, mas geralmente quando é esse tipo de lesão, geralmente é estiramento. E geralmente também o cara não consegue voltar.
Ali no mínimo ali umas 2 semanas, 3 semanas. Então tem que ver se realmente for confirmado. Sim. Porque, eu até estava falando com a Mari, será que foi cãibra e tudo mais? Eu falei, pô, ficou parado esse tempo todo, voltou. No primeiro tapa que o cara dá, que não ele é sente cãibra, ali, não, eu acho que não é cãibra, não. É a forma como Eu ele sai acho também, que né? pode ser a forma que ele sai, bota ali a mão no rosto, pode ter sido estiramento. Então, Ele foi a grande surpresa, né, deste Mundial no sentido de virar titular do Palmeiras. Ninguém imaginava. Sim. Para todo mundo, a dupla o de Emi volantes seria Emi Martins, Martínez e Richard Rios. E o Emi foi para o É o banco. setor que o Palmeiras está melhor servido ali, né? Tem o Lucas Sim. Evangelista também. Quer dizer, não é Da que o Palmeiras. rotação, se é necessário. Isso. Não é que o Palmeiras não tenha alternativas. Sim. Mas hoje o Richard Rios me parece um jogador importante, né? Ele que é Fundamental. sempre... Não, ele cobre uma área E gigantesca. tecnicamente, para mim, ele é acima de todos os outros da função. Isso. Por exemplo, tem o Evangelista, tem o Emi Martins e tem o Aníbal Moreno. Por exemplo, a jogada que o Rios faz pelo lado esquerdo, ali a herança dele de salão, que a gente até tá falando na hora, que ele já vai penteando a bola, procurando ali a linha de fundo. Nenhum outro volante do Palmeiras vai fazer isso. E o lado direito do Palmeiras ali com o Trezeguet logo no começo, né? Na primeira metade do primeiro tempo que o Awali foi para cima, precisou do Rios baixar ali para ajudar Veiga e Giai. Então, assim, até o momento ali estava, de fato, sendo um caminho, né? Pro Awali. Tanto que a Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras conseguiu uma vitória gigante pra cima do Awali aí, por 2-0, né? O Verdão que começou o primeiro tempo aí jogando mais, observando ali, esperando ver como que o Al-Ahly ali iria jogar, né? Mas depois o Verdão engrenou aí, depois do gol contra do jogador do Al-Ahly ali, foi pra cima, né? O Estevão no primeiro tempo jogou, no meu ponto de vista, jogou muito bem, né? Vi alguns comentaristas falando que ele não tinha jogado tão bem assim, mas eu acho que o Estevão, nos 30 primeiros minutos ali, eu achei que o Estevão jogou demais, foi pra cima, puxou a bola, caía para um lado, caía pro outro, tá maluco. Acho que o Estevão jogou muita bola, né? Agora tá tendo o jogo entre Porto e Inter Miami e o Porto tá ganhando de 1-0, né, galera? Gol de pênalti. Então, quem ficar na segunda colocação aí desse grupo provavelmente deve pegar o PSG, né, que é o atual campeão da Liga dos Campeões. Então todo mundo tá querendo correr do PSG, que tá numa grande fase aí, tá goleando grandes equipes aí, né? Então, e hoje o Botafogo vai experimentar um pouquinho dessa força do PSG aí, né? Eu acredito que o Botafogo tem condições aí de surpreender, ganhar a partida, mas o PSG, né, ultimamente tá jogando muita bola, então é um adversário aí que todo mundo tá um pouco meio que correndo, né, galera? Mas, de qualquer forma, o Verdão jogou muita bola aí, conseguiu uma vitória importante, poderia ter conseguido a vitória também contra o Porto e tá classificado nesse momento, mas agora o Palmeiras espera o jogo do Porto Inter Miami aí, né? Então aí vai ficar apenas, se confirmar a vitória do Porto, o Palmeiras vai precisar apenas de um empate aí para poder classificar para a próxima fase aí do Mundial de Clubes da FIFA, né, galera? Então o Verdão tá muito bem encaminhado. Galera, vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!